Boa noite, galera. Hoje foi o dia da prova de economia da GV. A prova de história contou com 15 questões, nada muito surpreendente, questões clássicas. De história do Brasil foram 5 questões, uma questão de Brasil Colônia, com texto clássico também do Antonil, sobre o desenvolvimento do mercado interno brasileiro durante o século XVIII, na época da mineração. A segunda questão foi uma questão de império. Ela trazia um texto sobre o investimento de capitais ingleses no Brasil entre 1840 e 1850, e a pergunta era sobre as pressões exercidas pelos ingleses no Brasil neste mesmo período. A resposta adequada era sobre o tráfico negreiro, as pressões inglesas pelo fim do tráfico negreiro. Lembre que em 1845 a Inglaterra aprovou o Bill Aberdeen, uma lei inglesa que proibia o tráfico negreiro no Atlântico Sul, e 5 anos depois apenas, no Brasil foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz. As outras 3 questões de história do Brasil eram questões de república. A primeira dela, também clássica, sobre Era Vargas, sobre o desenvolvimento da indústria de base e a intervenção do Estado na economia nesse período, um período de crise do liberalismo entre as guerras, não só no Brasil, a crise do liberalismo se dá em todo o mundo ocidental. A outra questão de república era sobre o governo do Juscelino Kubitschek, o otimismo que tomou conta do Brasil naquele momento, com as diversas Brasílias que foram construídas, a Brasília nova capital, a Brasília do cinema, que era o cinema novo, a Brasília da música, que era a bossa nova, e depois as questões seguintes foram de 4 questões de história da América. Isso aponta uma tendência, cada vez mais caem questões de história da América. Porém, dessas 4 questões de história da América, 2 foram questões relacionando o processo de colonização e a crise do antigo sistema colonial na América Portuguesa e na América Espanhola. E uma outra questão foi sobre Estados Unidos. Apresentava 2 fragmentos, um de um texto do Thomas Jefferson, de 1784, onde ele fazia uma defesa à manutenção do caráter agrícola das antigas colônias inglesas. E o outro texto era um texto do Alexander Hamilton, de 1791, defendendo o desenvolvimento manufatureiro nos Estados Unidos. E a última questão de América era uma questão sobre o destino de Cuba, né? E a resposta adequada era sobre a crise da União Soviética, o fim da União Soviética e a situação isolada na qual Cuba se encontrou depois disso, sentindo muito mais fortemente os efeitos do embargo econômico imposto pelos Estados Unidos. E a questão de história geral, para finalizar, contou com 6 questões. Uma questão clássica também, de Roma, do período republicano. A questão trazia um texto do Marco Túlio Cícero, e o texto se chamava Nota sobre as Eleições. O texto fazia referência a toda a relação de clientelismo que existia na Roma Antiga. Lembrem que os patrícios latifundiários que exerciam o poder político, conheciam as leis, controlavam as leis, comandavam o exército. Lembrem que geralmente os patrícios monopolizavam as magistraturas romanas. Pretor, questor, censor, edil. Esses patrícios conseguiam, para monopolizar essas magistraturas, o voto da plebe, e o voto da plebe era conseguido a partir de uma relação de clientelismo. A outra questão de história geral foi uma questão sobre o sistema feudal. Trazia também um texto sobre uma cerimônia de homenagem, e a cerimônia de homenagem, lembre, era ali o momento onde se estabeleciam os laços entre nobres. As outras questões de história geral, são 3 as últimas questões de história geral, são questões de idade contemporânea. Uma delas, sobre as ideologias no século XIX. Questão clássica, sempre cai alguma questão sobre ideologia no século XIX, liberalismo, socialismo, anarquismo, nacionalismo. A questão que caiu esse ano foi especificamente sobre o socialismo e o nacionalismo. E os efeitos dessas ideologias apregoadas na Europa. A alternativa correta, que deveria ser assinalada, relacionava o socialismo com a Comuna de Paris, em 1871, e o nacionalismo com o processo de unificação alemã, em 1871 também. E a questão trazia ainda uma novidade, perguntava sobre o reflexo desse nacionalismo no mundo colonial.
e a alternativa correta fazia referência à revolta dos Boxers, que aconteceu na China, na transição do século XIX para o século XX, e foi um movimento de resistência nacionalista chinês. As duas últimas questões, uma fazia referência à Primeira Guerra Mundial, era uma pergunta sobre as causas da Primeira Guerra Mundial, e a alternativa que deveria ser assinalada mostrava que a Primeira Guerra Mundial era um resultado de um choque de imperialismos. Lembre que o período que vai de 1875 a 1914, ele é marcado por uma corrida dos países industrializados pela conquista de impérios coloniais. Entre 1900 e 1914, praticamente o mundo todo já está dividido entre essas grandes potências, e a partir daí, quem quiser conquistar a colônia vai ter que tirar de outro país, e a única possibilidade disso acontecer é através de uma guerra. Sendo assim, a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, ela é uma guerra imperialista. Ela foi uma guerra para a redistribuição do mundo colonial. E a última pergunta de História Geral era uma pergunta que trazia um fragmento do Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos, onde ele falava sobre a imprensa escrita no século XX, sobre o rádio e sobre o cinema e a popularização do cinema nesse período de crise, de entre guerras, de crise econômica e durante também o período da guerra. Bom, a prova não apresentou nada muito difícil. O aluno que se preparou bem não deve ter encontrado grandes dificuldades. E fica aí o nosso abraço e boa sorte para vocês.